Paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça salvadora do Senhor esteja sobre a sua vida nesta noite. Que Deus continue a abençoar você, sua família, porque nós carecemos dos cuidados do Senhor. Precisamos desses cuidados. E nessa noite eu convido você a orar, para invocar esse cuidado do Senhor, esse amparo necessário que nós temos que ter do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, eu te louvo. Pai, nós estarmos aqui reunidos em teu nome. Senhor, pela tua mão sobre as nossas vidas. O Senhor ter colocado a sua graça, o seu poder e a sua misericórdia sobre nós. Meu Deus, o Senhor ter nos livrado de todo o laço do mal. Pai, eu peço que o Senhor tome conta das nossas casas, das nossas famílias, das nossas igrejas, Pai, também das pessoas que estão enfermas, necessitadas com teu tocar. Nós te agradecemos pelos milagres que o Senhor tem provido para cada um dos seus filhos. Senhor, cuida de cada um de nós, porque nós te agradecemos, Pai. Louvamos ao Senhor e colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Pai, nós pedimos o milagre para a nossa nação. Que o Senhor venha repreender a ação desse vírus. Pai, que o Senhor venha abrir a mente dos nossos governantes. Que o Senhor venha cuidar dos teus filhos, abençoar a vida dos teus filhos. Cuida do teu povo, Senhor. Toma pela tua mão a causa de cada um. E nos ajuda também, Pai, estudar um trecho desse salmo esta noite. Pai, coloca a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia sobre a vida dos teus filhos, que nós carecemos do teu cuidado e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, a paz do Senhor, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos estudando o Salmo de Sabedoria. O último Salmo de Sabedoria é o Salmo 119. E o Salmo 119, ele é um salmo que ele contém 176 versículos, ele é o mais extenso deste livro de Salmos. Ele é dividido em porções de 8 em 8 versículos, totalizando 22 porções, que é enumerada pelas letras do alfabeto hebraico. No original, a letra do alfabeto hebraico que enumera a porção, ela inicia essa porção, esse trecho, esse parágrafo. Então nós sabemos que o livro de Salmo é um livro de cânticos dos judeus, é um livro poético, porque os salmistas eles colocavam a sua emoção para fora e descreviam aquilo que eles estavam sentindo e colocavam essa emoção em tom de música e poesia para que o povo pudesse entender o que está se passando na vida do salmista e a forma de adorar a Deus. No caso do Salmo 119, em especial, ele é escrito por Davi, a tradição nos diz isso, e é um salmo que ele é de sabedoria, é um salmo alfabético, é um salmo didático, porque ele nos traz lições para que a gente aprenda a conviver com as nossas dificuldades, mas confiar no Senhor através da sua palavra. Nós estamos trabalhando o tema nesse salmo, que a palavra do Senhor é a verdade. E nós vemos no decorrer desse salmo que o salmista ele coloca isso no salmo devido à sua convivência com o perigo, com pessoas que querem o destruir e mesmo com as suas fraquezas em alguns momentos. Nós vemos lá no verso 2, o verso 2 ele vai dizer que são aqueles que buscam de todo o coração. No verso 11 ele vai dizer que guardei no meu coração para não pegar contra ti. E conforme vai passando toda essa cadeia de versículos, ele vai dizendo que em alguns momentos ele esmorece, outros momentos ele se entristece, outros momentos ele fica triste, ele tem medo, mas ele
quando ele medita nos preceitos do Senhor, tudo isso passa. Ele alcança a esperança, firma seus pés e continua. E convido você a abrir sua Bíblia essa noite. A partir do verso 113, nós vamos até o 120. O verso 113 ele se inicia dizendo o seguinte: rejeito os que vacilam, mas amo tua lei. Tu és meu refúgio, meu escudo, espero na tua palavra. Longe de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Ampara-me conforme tua palavra, para que eu viva e não permitas que eu seja envergonhado por causa da minha esperança. Sustenta-me e serei salvo. Sempre respeitarei teus decretos. Despreza todos os que desviam teus decretos, pois a astúcia deles é falsidade. Como se fossem escórias, lanças fora todos os ímpios da terra. Amo teus testemunhos, tremo de temor por ti e tenho medo dos teus juízos. Então nós vemos aqui que esse salmo, a partir do verso 113, ele se divide em 4 partes. Do verso 113 ao 115, nós vemos os pensamentos vãos que são contrastados com a lei de Deus. E aí o crente tem que tomar partido de quem ele quer andar e quais são os pensamentos que ele quer ter. Do verso 116 ao 117, ele ora a favor de forças para mantê-lo na lei do Senhor. O 118 e o 119, esses versículos, contemplam a sorte dos seguidores de pensamentos vãos, aqueles que não confiam na lei do Senhor. Verso 120, ele vai expressar o temor piedoso, ou ele expressa a fé dele, a toda a reverência que a palavra inspira ele. Que o Deus que nos criou esta palavra sustenta ele. Verso 113, ele está dizendo assim: rejeito os que vacilam, mas amo tua lei. Então ele toma partido, porque ele ama a lei do Senhor e ele não quer que esses pensamentos, que as pessoas que trazem esses pensamentos para ele, influenciem na vida dele. Então ele toma um partido. Normalmente quando nós cremos na palavra de Deus, que nós entendemos que Jesus Cristo é o Senhor, as próprias pessoas se afastam de nós. Mas muitas vezes as amizades que nós tínhamos, nós somos obrigados a nos afastar, porque não condiz com a nossa vida atual. Então, quando acontece isso na sua vida, você fica incomodado com as pessoas que têm um pensamento diferente do seu. Porque Deus ele nos abre a nossa mente, abre os nossos olhos para nós enxergarmos coisas que essas pessoas não entendem. Não que nós temos que deixar de amá-los, mas assim, às vezes as ideias, as ações, elas não condizem com a vida de um cristão que teme a Deus. Então o salmista ele começa a não tolerar mais esses pensamentos vãos, essas coisas que podem afastá-lo de Deus. Então, algumas pessoas ficam pleiteando com esses pensamentos e permite que eles se alojem dentro deles mesmos e depois não consegue pôr para fora, não consegue expulsar, não consegue se libertar. Fica flertando com o inimigo. Sabe? Uma das coisas que a gente tem que aprender na vida é que nós temos que fugir da aparência do mal. A Bíblia nos diz isso. Se só a aparência do mal é ruim, imagina o mal em si. Então nós temos que ter esse cuidado. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas. E nós temos que ter a vitória sobre esses pensamentos e saber que a lei do Senhor, que a palavra de Deus, ela é suficiente para que a gente se liberte desses pensamentos. Nós somos
o que nós consumimos. Nós somos produtos do nosso meio. Uma vez, o pastor Juvenal Irene, ele pregando na nossa igreja em São Caetano, ele disse: você é o que você come. Então, se você come gordura, se você come fast food, come coisa que não presta, teu colesterol vai embora. Você vai passar mal. Agora, se você comer coisa saudável, o seu corpo ele vai reagir de uma forma saudável. A palavra de Deus é o que nós temos de mais saudável nessa terra. Se nós comermos diretamente do trono de Deus, que é a palavra dele, nós vamos ser alimentados e vamos ter uma vida sã, uma vida saudável. E nós não vamos ser produtos do meio, nós seremos obra concluída quando nós partimos dessa terra, através das mãos do Senhor, através da sua palavra. Verso 114, ele vai dizer assim: tu és o meu refúgio, meu escudo, espero na tua palavra. Em momentos que nós estamos desesperados, nós estamos precisando de um local para nos esconder, nós procuramos em tudo, menos em Deus. E aqui ele já diz direto: tu és o meu escudo, tu és o meu refúgio. Então quer dizer, quando nós temos as nossas dificuldades, nós temos que nos abrigar no Senhor, nós temos que nos ancorar no Senhor. Porque se nós nos refugiarmos no Senhor nos momentos de dificuldade, Ele vai se revelar a nós através da sua palavra, porque Ele já está dizendo: espero na tua palavra. A palavra de Deus vai se manifestar a nós e vai nos dar a solução das nossas dificuldades. E aí nós vamos ver que é necessário nós termos esse esconderijo. Ele é providenciado através da própria palavra de Deus, porque Deus nos garante através da sua palavra. E esse esconderijo tem que ser utilizado por nós que cremos na palavra de Deus. Então quer dizer, é um local aonde está você e Deus, nada mais. Então quando ele providencia esse refúgio, quando Deus providencia, é quando o salmista diz: tu és. Então esse refúgio ele já está pronto, só aguardando o momento da nossa necessidade. Ele é revelado na tua palavra, quer dizer, na palavra de Deus. E esse refúgio é encontrado na minha esperança. Eu tenho que buscar, através da palavra de Deus, esse refúgio. Quer dizer que nós, nesse refúgio nós temos a graça de Deus que nos livra da condenação, que nos livra da tristeza, da tentação, da oposição do inimigo e supre todas as nossas necessidades através da plenitude do nosso Deus. Verso 115, ele diz assim: longe de mim, malfeitores, para que eu guarde os mandamentos do meu Deus. Quer dizer, então, ele rompe de uma vez. Ele não quer as más companhias perto dele. Porque as más companhias vão impedir que a gente se aproxime de Deus, vai nos levar para longe da companhia de Deus. E esse amor que nós temos que sentir pela palavra, que Deus nos garante esse amor através da palavra dele, para que nós sintamos isso, que vem também do trono de Deus, esse acolhimento de Deus, vai fazer com que a gente não passe por uma situação de ser cerceado por Deus quando nós formos prestar contas da nossa vida nessa terra, quando nós formos nos encontrar com Ele. Então quer dizer, é mais fácil nós nos influenciarmos pelas coisas ruins do que nós nos influenciarmos pelas coisas boas. Sabe? Porque me parece, não estou dizendo que isso é a coisa certa a se fazer, mas tudo que é errado tem um prazer. É amargo o resultado. Porque senão as pessoas não se drogavam, as pessoas não bebiam, as pessoas não se prostituíam e não teriam prazer nisso. Mas o resultado de tudo isso é amargo. Quando nós nos afastamos de tudo isso, nós entendemos a real necessidade, a necessidade de nós não compartilharmos nossa vida com isso, e o prazer na lei do Senhor vai fazer com que
isso que talvez no passado desse prazer, começa a nos causar amargura. E o prazer só vai vir através da lei do Senhor. A lei do Senhor, o próprio salmista diz nesse salmo que ela é mais doce do que o mel. Então quer dizer, ela não causa esse efeito de você ficar deprimido depois de consumir da lei do Senhor, porque ela é boa. Ela purifica, ela cuida, ela trata, ela liberta e ela faz com que você caminhe diretamente para o trono de Deus. As más companhias, elas vão destruir, os maus pensamentos vão destruir a nossa comunhão com Deus. Então você vai acabar não tendo prazer com as coisas espirituais. Você volta a ter prazer com as coisas terrenas, mesmo sabendo que as coisas espirituais elas têm muito mais valor do que as coisas terrenas. Então você, buscando na lei do Senhor, você tem mais sensibilidade para se aproximar de Deus. A cada momento que você busca na lei do Senhor, você sente mais necessidade. E conforme a gente vai se alimentando da lei do Senhor, essa lei ela vai trazendo esse prazer e nós vamos sendo obedientes ao nosso Deus. E nós temos prazer de ser obedientes a Deus. Verso 116 vai dizer: ampara-me conforme a tua palavra, para que eu viva e não permitas que eu seja envergonhado por causa da minha esperança. Então quer dizer, quando você busca através da palavra de Deus, esse amparo ele é garantido debaixo das asas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele chega a dizer uma vez na frente do templo lá em Israel, ele se lamenta dizendo: Israel, Israel, quantas vezes quis colocar vocês debaixo das minhas asas como uma galinha faz com seus pintinhos. Esse amparo está debaixo das asas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa sustentação ela é prometida e ela é cumprida, porque Deus, através da sua palavra, nos promete, e a palavra de Deus ela não volta atrás. Foi dita e ela se cumpre. E ela nos livra desses atos vergonhosos, porque se nós temos esperança na palavra de Deus, nós temos esperança de habitar com Ele no mundo celestial quando partimos dessa terra. E aqui o que acontece? Aqueles que nos afligem, eles não têm a mesma esperança. Não sabem, não conhecem. E para que nós tenhamos esse amparo, esse cuidado, essa sustentação, nós temos que lembrar que o caminho durante a nossa vida ele é escorregadio. Salmo 73, Asaf diz assim que os pés dele quase escorregaram. Mas o Senhor, através da sua palavra, sustentou ele. E nós vemos aqui que esse perigo ele é constante. Então existe essa necessidade de a gente se separar desse mundo. A palavra de Deus faz com que nós nos separemos desse mundo. Que nós já começamos a viver um mundo vindouro já nesse reino, nesse mundo. Porque Cristo nos prometeu através da sua palavra, dizendo: é chegado o reino de Deus. E quando ele começa a dizer isso aqui na terra, nós já começamos a viver esse reino, crendo na obra redentora dele, aqui mesmo, compartilhando das coisas espirituais aqui, nos preparando para esse reino vindouro. Mas nós sabemos que o inimigo ele não quer que nós cheguemos a esse reino. E é por isso que ele tenta nos atingir, usando pessoas, usando situações, tentando plantar pensamentos ruins na nossa mente, mas nós temos que nos livrar de tudo isso, crendo que a palavra do Senhor, ela nos sustenta, ela nos guarda, ela nos ampara nos momentos de que nós temos a necessidade. E nós temos vida através da palavra de Deus. E a palavra de Deus permite que nós não sejamos envergonhados quando algumas pessoas resolvem voltar para trás e não querem ir para frente conforme a palavra de Deus nos chama para nos encontrar com Ele. E por isso que muitas vezes as pessoas zombam, as pessoas afligem o salmista, porque está dizendo para ele assim: mas
Será que tudo isso que Deus está te dizendo é verdade? Como já falaram para mim algumas vezes assim, será que esse Deus que você serve realmente falou isso para você? Está se cumprindo tudo que ele prometeu para mim. E vai se cumprir para você, através da palavra dele. Nós vemos que nós só vamos estar seguros debaixo das asas de Deus. As asas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso pilar. Ele é o que nos sustenta aqui neste local. Ele é a nossa rocha. Então nós temos que tomar esse cuidado. Temos que ser vigilantes. Nós temos que estar sempre atentos aos decretos de Deus e também nos sustentar neles. Verso 117, ele vai continuar dizendo: sustenta-me e serei salvo, e sempre respeitarei os teus decretos. O homem, ele está amparado na palavra de Deus, e quando ele clama, dizendo assim: Senhor, sustenta-me, e aí eu serei salvo, é porque a palavra de Deus nos garante isso. A palavra de Deus faz com que nós vamos ficar sabendo disso. Existe uma comunhão entre você e Deus que você sabe se você está salvo ou não. Você sabe, quem está salvo sabe. Quem tem essa comunhão com Deus sabe. Quem se coloca à disposição do Senhor e coloca a sua vida no altar do Senhor, entrega nas mãos dele, sabe que será salvo. Aquele que confia nessa obra redentora de Cristo. E sabendo disso, ele diz: sempre respeitarei os teus decretos, porque ele sabe que a palavra de Deus, ela é a verdade. E nós temos que ter essa dependência de Deus, sabe? Não crer que nós podemos resolver as coisas com o nosso próprio braço. Nós temos que saber que Deus, ele tem esse apoio divino e é abundante e suficiente para nos manter firme e não deixar a gente não deixar que a gente fique para trás dependendo dele. Verso 118 vai dizer: despreza todos os que desviam dos teus decretos, pois a astúcia deles é falsidade. A astúcia deles é o pecado e a mentira. A ligação entre eles, o castigo, a cura. Nós temos que saber que o pecado e a mentira, eles imperam nesse mundo nosso. E nós temos que entender que as pessoas que são metidas esperto, que são os enganadores, eles são detestáveis por Deus. Eles são detestáveis para Deus. Nós vemos aqui alguns exemplos no passado de Balaão, que profetizava aquilo que os reis queriam. O próprio Faraó, que falava para Moisés: não, pode ir lá, e no outro dia mudava o coração. Nós sabemos que tudo nessa vida é aflição. As pessoas vão tentar nos derrubar. Os instrumentos usados pelo inimigo vão tentar nos derrubar. Mas o castigo de Deus para essas pessoas é certo e é merecido. Porque se nós buscamos uma vida santa durante toda a nossa caminhada, não é justo que nós passamos por aflições e não sejamos recompensados no final. Nós vemos aqui que a partir do verso 19, ele continua fazendo esse pedido. Como fossem escolhas, lança para fora todos os ímpios da terra. Amo os teus testemunhos. Nós vemos aqui que o juízo de Deus, ele realmente é executado sobre os pecadores. A ira de Deus é revelada contra o pecado. E o temor de Deus tem que ser criado no nosso coração. Essa reverência, ela não pode sair do nosso coração. E a gente sabe que aquele que busca o Senhor
ele pode até ser nascido nessa terra, mas quando ele se arrepende dos seus pecados, conhece a Cristo, ele tem uma nova vida, ele nasce de novo. E aí ele começa a fazer parte já desse reino vindouro de Cristo. E ele se torna peregrino em terra estranha. Nós sabemos que nós temos que valorizar esse amor fraternal sobre os companheiros estrangeiros que estão nessa terra. Nós temos que aceitar o juízo de Deus. Nós temos que saber que Deus, que os juízos dele são honestos, são verdadeiros e são justos. Por isso que ele diz aqui: tremo de temor por ti e tenho medo dos teus juízos. Então ele quer dizer aqui, não é que ele se coloca na presença de Deus com tanta, como que eu posso dizer assim, sabendo que ele não é digno de entrar na presença de Deus, ele se coloca no lugar dele, sabendo que Deus é altíssimo, ele é todo poderoso, sabe? Tremer e ter temor é algo que, essa reverência, ela faz muito bem para nós, que sabemos que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso, que ele não está aqui para nos servir, mas ao contrário, nós temos que servir a ele. Ele pode nos abençoar, conforme a sua vontade, a sua liberalidade, mas é conforme a sua vontade. E nós sabemos que quando ele tem medo dos juízos, ele está dizendo o seguinte, ele está se colocando diante de Deus com toda essa reverência, porque ele sabe que Deus é justo, que Deus ele vai colocar o juízo dele sobre aqueles que não creem na obra redentora do seu Filho Jesus Cristo. Aqui no caso do salmista, aqueles que não contemplam a obra de Deus e a santidade de Deus, e para nós também serve isso. Então nós vemos aqui que o salmista louva a Deus pela prova de Deus ser justo. Ele aprova essa justiça de Deus, ele tem prazer nessa justiça. E ele tem vigilância, porque quando você tem temor, quando você treme, você vigia para que coisas não ruins aconteçam na sua vida e caminha de mãos dadas com a perfeita consciência de estar diante de um Deus Todo-Poderoso. E você tem que saber que Deus ele tem todo o poder. Ele é todo-poderoso e ele merece toda a nossa reverência. Vamos orar, meus queridos. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que você venha se colocar diante desse Deus Todo-Poderoso, tremer e temer e dar toda a reverência que ele merece e saber que ele é justo. Ele é misericordioso e ele sustenta a sua vida, ele te guarda, ele te dá abrigo, ele faz tudo o que você necessita para cuidar de você. E ele nos promete isso através da sua palavra. Quem não crê, não tem nada disso. Mas aquele que crê tem a segurança de estar com um Deus Todo-Poderoso. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por tudo. Pedimos que a tua mão, Senhor, venha abençoar a vida dos teus filhos e que o Senhor venha cuidar, Pai, da tua igreja. Pai, que o Senhor venha se revelar a cada um. Pai, aqueles que não conhecem a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Abre a mente e o coração para que eles entendam e saibam que o caminho foi aberto através do nosso Senhor Jesus, que foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, está sentado ao teu lado, Pai. Meu Deus, e intercede por nós de dia e de noite. Pai, toma cada um pelas mãos, abençoa a vida dos teus filhos, porque nós te agradecemos, Pai, e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se essa mensagem ela
abriu a sua mente e você quer que abra a mente de algum amigo, colega, vizinho, sinta-se à vontade a compartilhar. Abençoe na vida daqueles que precisam, porque o que Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça. E o salmista Davi tem nos ensinado nesse salmo, que nos momentos de dificuldade ele busca a Deus, porque ele lembra dos preceitos e das promessas de Deus, que foram expostos, estão sendo expostos a nós através da Bíblia Sagrada, que é a palavra do nosso Senhor e Salvador. Então compartilhe, sinta-se à vontade, porque Deus nos deu de graça, nós temos que dar de graça. E nos siga nas redes sociais, YouTube, Deezer, Spotify, Instagram, Facebook, tudo IPR de Novaes. E também aqui no perfil do meu Facebook. E abençoe aqueles que necessitam. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. E todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.